Eu preciso muito da sua ajuda, é uma questão de vida ou morte. Qual é a senha do Wi-Fi? Hoje eu vou te explicar uma coisa que se usa todo dia, toda hora, mas dificilmente a gente para pensar como funciona. O Wi-Fi. E a gente ainda inventou um jeito de explicar isso usando um aparelhinho que eu aposto que muita gente está assistindo esse vídeo nem nunca viu. E mais uma vez, quem está com a gente aqui nesse vídeo é o Asus VivoBook 15K513, que já tem um lugar fixo aqui nessa bancada. Ele tem um processador Intel Core i7 de 11ª geração e conectividade inteligente, que é um recurso que faz com que ele seja muito mais eficiente com as conexões de rede dele, inclusive com Wi-Fi 6. Já já você vai entender o que é. Começando então já por essa palavra, Wi-Fi. O que significa isso? O Wi é relativamente fácil, vem de wireless, que significa sem fios, porque é uma comunicação feita sem fios. Mas Fi, né? Fi vem de fidelity, que é fidelidade. Então, traduzindo bem ao pé da letra, seria fidelidade sem fios. Um cachorro que é muito fiel ao dono mesmo sem usar coleira. Não. Significa então que essa comunicação sem fios tem alta fidelidade, tem bastante qualidade. Então esse nome é um nome comercial, ele não é mesmo muito técnico. E ele é inspirado em Hi-Fi, que é de alta fidelidade. Era uma palavra que se usou muito na minha época para definir som. Então você comprava um aparelho de som Hi-Fi, que ele reproduzia o som em alta fidelidade. O Wi-Fi é uma tecnologia que é a mistura principalmente de duas coisas: a onda, que transporta o sinal, e o protocolo, que é a forma de comunicação entre os aparelhos. Vamos começar pela onda, que é uma onda de rádio usada para enviar e receber sinais, assim como Bluetooth, celular, televisão, rádio. E as ondas de rádio são ondas eletromagnéticas. Elas são parentes bem próximas da luz que a gente enxerga. E tem vários tipos de ondas eletromagnéticas, todas elas se comportam mais ou menos do mesmo jeito, mas tem características diferentes entre si, e a gente organiza essas ondas numa fila, num espectro. Olha só que belezinha. Meu desenho não tá aquelas coisas, mas dá para entender. No começo aqui a gente vai ter as ondas de rádio, são ondas que oscilam menos vezes por segundo. E conforme elas oscilam mais vezes, as ondas vão mudando. Então logo junto com o rádio a gente tem as micro-ondas e o Wi-Fi tá aqui. Ao mesmo tempo uma onda de rádio e uma micro-onda. Ela tem uma frequência praticamente a mesma do nosso micro-ondas onde a gente esquenta comida, tá? Isso não quer dizer que você vai poder esquentar comida com Wi-Fi, porque o Wi-Fi tem muito menos potência do que o micro-ondas. Depois a gente vai ter o infravermelho, a luz visível, essa partezinha aqui que a gente enxerga, ultravioleta, raio-x e raios gama. Quando a gente ouve falar que radiação causa câncer, mas muita gente confunde e acha que essas radiações eletromagnéticas aqui podem causar câncer e tudo mais, mas não. As perigosas mesmo estão aqui. São as radiações, as ondas eletromagnéticas ionizantes. Beleza, dá para entender o desenho e tal, mas como é que uma onda de rádio ela consegue transmitir uma informação, né? Como é que quando eu digito alguma coisa aqui, essa coisa que eu digitei chega lá do outro lado do mundo por uma onda de rádio? Quando a gente fala onda eletromagnética, significa que é uma variação do campo elétrico e do campo magnético. O campo magnético, você já está cansado de ver aqui no Manual do Mundo, é aquela região em que um ímã consegue atrair ou repelir alguma coisa. Então se eu botar o ímã perto da bússola aqui, você consegue ver que ele meio que controla a bússola à distância, né? Porque o campo magnético do ímã está influenciando na bússola. O campo elétrico dá pra gente enxergar também de algum jeito. Então eu vou esfregar essa bexiga no cabelo, eu estou eletrizando a bexiga e porque ela cria aqui um campo elétrico, eu consigo espetar os pelos do meu braço. Quando eu mexo no campo eletromagnético, eu começo a criar ondas eletromagnéticas e eu vou conseguir passar uma mensagem por ondas magnéticas aqui, só para mostrar para vocês como isso poderia funcionar. Os computadores se comunicam usando só 0 e 1. Para o computador, a letra O maiúscula, por exemplo, é isso aqui, tá? 0100111111. A letra I maiúscula é isso aqui. Então, se eu quisesse passar oi, só oi, como é que eu poderia fazer, né? Um jeito que eu inventei aqui agora de fazer, mas que exemplifica bem. Desse lado eu tenho 0 e aqui eu tenho 1. A gente conta o que o vermelho está apontando, tá? Então para eu escrever a letra O, por exemplo, vai ser 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Agora a letra I vai ser 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1.
Você percebeu que variando o campo magnético, eu consegui passar uma mensagem, eu consegui passar um texto? É praticamente a mesma coisa que qualquer transmissão via rádio faz. Você tem uma antena que transmite e um aparelho que recebe. Com a diferença que no Wi-Fi, o aparelho que recebe, ele também transmite, porque é uma comunicação de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que você recebe dados da internet, você tem que mandar também. Mais uma coisa, você percebeu que para essa comunicação acontecer, eu tenho que combinar uma série de coisas, né? Eu tenho que ter um papel escrito 01, eu tenho que ter um código já pré-estabelecido, tudo mais, um jeito de virar o ímã. Todas essas regras da comunicação, na comunicação dos computadores, a gente chama de protocolo. Então a gente tem um protocolo para se comunicar aqui, um protocolo de comunicação. Esses protocolos, essas regras de comunicação, ao longo do tempo, elas vão se modificando para ficarem cada vez melhores. E é por isso que a internet, a comunicação das coisas que a gente tem, vai evoluindo, vai ficando cada vez mais rápida. No Wi-Fi, por exemplo, a gente tem essa evolução de protocolos. E hoje, em 2021, se você estiver de repente assistindo esse vídeo daqui uns 10 anos, o Wi-Fi mais rápido que a gente tem, mais moderno, é o Wi-Fi 6, que tecnicamente tem esse nome aqui. E não por acaso o Asus VivoBook 15 tem suporte para ele. Esse padrão está chegando para mudar muito a forma como a gente usa a internet dentro de casa, porque cada vez mais a gente precisa de troca de informações. Assiste vídeo em 4K, em 8K, jogo online, reunião, ouvindo músicas, os aparelhos conectados, conversando entre si, é muita troca de informação. E o Wi-Fi 6 atinge velocidades mais altas, com bandas mais largas. Isso quer dizer que ele tem muito mais capacidade de mandar e de receber arquivos, de fazer upload e download. Só para vocês terem uma ideia, a velocidade dele chega a ser de 4 a 6 vezes mais rápida do que o padrão mais usado hoje em dia. E tem mais duas coisas legais. A primeira é que esse padrão aguenta mais aparelhos conectados, tipo a nossa casa que tem cada vez mais coisa usando a internet ao mesmo tempo. E a segunda é a segurança. No padrão WPA3, que mistura uma criptografia mais parruda, com uma codificação de acordo com o Comitê de Segurança Nacional dos Estados Unidos, e uma proteção contra ataques de força bruta, que é quando os hackers ficam testando várias senhas ou ataques de uma vez. E são todas essas coisas bacanas que o Asus VivoBook 15 vai abrir caminho para você ter acesso, fora as características próprias dele. Porque essa belezinha aqui tem conectividade inteligente, que é uma tecnologia que a Asus trouxe dos celulares para os notebooks. Sabe quando você está em casa ou no escritório e tem várias redes, só que o notebook fica tentando sempre acessar aquela rede que está mais fraca, está mais longe? E aí você começa a passar raiva e quando percebe isso está acontecendo porque você está na rede errada. Com esse aqui isso não acontece, porque com a conectividade inteligente ele sempre vai ter cachorro latindo atrás. Com esse aqui isso não acontece, porque com a conectividade inteligente ele sempre vai se conectar na melhor rede, tanto em velocidade quanto em estabilidade. Vamos fazer aquela experiência que eu prometi no começo. A gente pensou numa experiência para mostrar para vocês como que o Wi-Fi ele se espalha dentro da casa, né? Como ele vai de um cômodo para o outro, quais são as coisas que interferem no Wi-Fi e assim vai. Então a gente criou assim um mecanismo meio maluco para isso funcionar e no momento que eu tirar esse pano azul eu não espero nada menos que um joinha, fechou? Essa máquina é um retroprojetor. Então aquele projetor que você vê na sua escola hoje, que projeta as imagens do computador, o pai dele é esse aqui. Só que não tinha nada a ver com o computador. Para você projetar alguma imagem nesse negócio, você precisava de uma folha transparente. Nessa folha transparente, ou você desenhava, ou você podia imprimir alguma coisa. E no momento em que você coloca no retroprojetor, o que tiver na folha vai ser projetado na parede. Inclusive, agora que eu percebi que na minha caneta está escrito marcador para retroprojetor, que quando eu era adolescente a gente chamava de caneta de escrever em CD e hoje em dia já vem escrito marcador permanente, mas essa caneta aqui, o uso original, pelo menos que se fez muito dele, era de fato desenhar nessas folhas transparentes. Então eu vou fazer um desenho aqui pra gente ver como que é. Aí é só a gente ligar o bichinho e olha só, que coisinha mais linda. Inclusive durante a aula, se o professor quisesse, ele podia ir apontando coisas, escrevendo tal direto na folha transparente que vai aparecendo no retroprojetor. Mas calma que a gente não trouxe esse aparelho aqui para ver minha habilidade em desenhar bovinos. A gente quer mostrar como o Wi-Fi anda dentro de casa. Para isso a gente construiu essa casinha aqui, ou melhor, essa planta de casa aqui com acrílico e a gente vai botar esse acrílico aqui em cima do retroprojetor de forma que a casa fique projetada aqui no pano. Agora, essa pipeta de Pasteur vai ser o meu roteador. Conforme eu pingo
na água aqui, forma uma ondinha de água, que no nosso caso vai ser o exemplo de uma onda do Wi-Fi, de uma onda de rádio. Então, a gente vai fazer alguns testes para saber em qual lugar da casa ficaria mais legal de colocar o roteador. Então é óbvio que o primeiro lugar que você vai colocar um roteador na casa é no banheiro da suíte, né? Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, a onda escapa um pouquinho pro quarto, mas nem sai no corredor. Já tem uma coisa que a gente pode comparar a água com o Wi-Fi aqui. As paredes estão bloqueando as ondas. No Wi-Fi, a parede deixa um pouco da onda passar, mas ela também atrapalha bastante. Então, se você colocar um roteador dentro do banheiro de uma suíte, não vai funcionar. Vai funcionar só para quem está no quarto. Vamos botar no quarto que está no canto da casa, então. Aqui a gente já consegue ver bem outro fenômeno, que é o da reflexão. Se você olhar, a onda está batendo nas paredes do quarto e voltando. Outra coisa que dá para perceber aqui é que a onda sai aqui do quarto e reflete também nessa parede, chegando até a sala. Então não é uma coisa que a gente imaginaria naturalmente, mas olha só que legal o caminho que a onda está fazendo aqui. Mais uma coisa que a gente pode perceber é que no momento em que a onda passa pela porta do quarto, é como se formasse uma onda nova, acontece uma difração aqui. Então você consegue ver as frentes de onda aqui como se fossem arcos saindo da porta do quarto. É como se tivesse um roteador na porta do quarto. E com isso, ela consegue chegar aqui no final do corredor. Como você deve ter imaginado, nessa casa aqui, o lugar ideal para colocar o roteador é num ponto que seja meio central, né? Que a gente consiga acessar todos os cômodos ao mesmo tempo, que vai ser mais ou menos aqui na frente da porta dos dois quartos. Olha só, a onda chega em todos os cômodos, inclusive dentro do banheiro da suíte. O que eu acho mais doido dessa experiência aqui é que finalmente a gente consegue entender por que você não precisa estar vendo o roteador para conseguir pegar o sinal dele. Porque o sinal consegue atravessar um pouco as paredes, ele pode ser refletido ou ainda difratado. É por isso que as ondas caminham de um jeito muito melhor, muito mais eficiente do que a gente imagina. Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que vale a pena você procurar mais sobre esse notebook aqui, o Asus VivoBook 15, e poder usar a internet do futuro. Dá uma olhada nos links que a gente está deixando na descrição, porque eu agora vou ficar olhando essa imagem aqui, que ela tá meio hipnotizante nessa tela bonitona. Já que você veio aqui para saber um pouco mais sobre o Wi-Fi, uma vez a gente fez uma experiência para ver se aquela gambiarra de colocar uma latinha de alumínio junto da antena do roteador tem algum efeito mesmo sobre o sinal de Wi-Fi. Dá uma olhadinha lá.